Finalmente começaram as ofertas do Prime Day. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar finalmente sobre as ofertas aí do Prime Day. Para quem perdeu os últimos vídeos aqui do canal, vou deixar aqui linkado nos cards, porque várias daquelas dicas ainda funcionam, tá? Eu fiz uma espécie de plantão aqui de ofertas, né? Fiz 3 vídeos, esse aqui é meu 4º vídeo falando aí das dicas aí para vocês. Falei dicas de e-books, dicas de livros físicos, dicas mais selecionadas. Então são todas assim dicas que passo pela minha curadoria, tanto que eu tenho página na Amazon criada, tem links aqui, todas delas aqui embaixo para vocês, de seleção de e-books, seleção de livros e seleção de itens gerais. Então todos eles passam pela minha curadoria, lembrando disso sempre, que são livros que eu já li e recomendo e gosto bastante de falar para vocês, livros que eu tenho interesse de ler, enfim, são livros que combinam aqui com o perfil do que vocês gostam de acompanhar aqui no canal, tá? Então, eu sempre passo por uma boa seleção ali, coisas que eu acho que estão valendo a pena, itens que eu gosto de indicar para vocês. Finalmente, depois de um esquenta aí bem bacana, que eu achei que o esquenta aí foi com ofertas bem interessantes, várias das ofertas que eu vi, pelo menos na parte de livros, né? Porque assim, vamos lembrar que o Prime Day são ofertas em todos os setores da Amazon. Então, vou deixar meu link geral aí para vocês olharem, tá? Então, esvaziem os carrinhos de vocês e passem a inserir tudo a partir desse meu link, porque é uma forma de vocês me ajudarem, tá? Não só os links dos livros que eu cito, mas a partir do link geral, isso me ajuda bastante também. Tá? Então, são ofertas em todos os setores da Amazon, então tem muito eletrônico valendo super a pena, de dispositivos da Amazon, que nós vamos conversar daqui a pouco no vídeo, tablet, notebook, coisas assim e tal, coisas, itens de casa, material de limpeza, pet, assim, tem muita coisa bacana, mas é claro que o nosso foco aqui principal são livros. Hoje de manhã eu já fiz uma live logo cedinho antes de eu sair para o treino e compartilhei com vocês algumas dicas aí, falei por cima aí, avisando vocês de cupom, choleta premiada, dando algumas dicas, mas então eu falei para vocês que eu ia fazer um vídeo, vocês toparam, acharam interessante. Pois bem, aqui nós temos o 4º vídeo então desse plantão de ofertas que eu costumo fazer assim, sempre nesses mega eventos aí promocionais da Amazon pra gente conversar sobre livros. Então, fique à vontade aí para deixar dicas de livros que vocês têm encontrado que estão valendo a pena, o que vocês estão aproveitando, deixa aqui nos comentários enquanto vão assistindo o vídeo, tá? Essa troca é muito boa, eu gosto muito de conversar com vocês aqui nos comentários e vamos logo aí conversar aqui, que eu separei um roteiro aqui para não esquecer nada de falar com vocês. Primeiro, então, aviso, ficar de olho nos cupons, eu vou ficar sempre atualizando vocês até amanhã, então as ofertas aí vão durar hoje e amanhã, né, dia 15 e 16, é o evento mesmo do Prime Day. E aí eu vou atualizar vocês qualquer coisa que apareça, então fique de olho na aba de comunidade do canal, fique de olho por aqui, tá bom? Mas eu tô colocando tudo aqui no box de estimação pra vocês, mas a coisa assim que mais chama atenção, principalmente, é a roleta premiada, em que tem o link aqui por meio do aplicativo, é um dos primeiros links que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Por meio do aplicativo, vocês girando essa roleta, vocês conseguem garantir 20, 30, acho que até 50 reais, não lembro os valores exatos. Eu girei já pela manhã, eu consegui 20 reais de desconto em compras efetuadas ali por cartão, se eu não me engano, à vista. Tem uma regrinha ali, mais ou menos, mas eu vou deixar aqui para vocês bem explicadinho. Vale a pena vocês conseguirem isso, porque é um baita de desconto, né, gente? Isso serve para quaisquer itens que vocês comprem, não somente livros, tá bom? Então, esse é o cupom aí maior que tem, mas também na parte de seleção de livros, tem algumas seleções que eu coloquei embaixo aqui, que tem livros selecionados com 5, que dá mais 5%, que te dá mais 10, 15 e 20%. Então, para cada um desses valores, tem uma seleção de livros que, além deles estarem com o preço ali promocional, ainda dentro daquele grupo ali, você ainda tem mais esse acréscimo aí. Aí você verifica ali se você apertou lá direitinho para resgatar o cupom, resgatar a promoção, se aparece isso no final ali da sua compra, tá? Então tem várias dessas seleções aqui que a gente vai conversar mais, mas lembrando que estão os links aqui. Primeiramente, então, nesses eventos, nem todos deles, né? Acho que o último que entrou na Semana do Consumidor, não entram os dispositivos da Amazon. E quando entram, o Kindle é uma coisa que demora mais para entrar. Então, a gente deixa sempre para o último dia, ou só alguns eventos pontuais, por exemplo, Black Friday, o Prime Day. Então, se você está atrás de adquirir então, um Kindle para você, eu super recomendo que vocês aproveitem agora. Todos os modelos estão com desconto, tá? E você pagando à vista ou em Pix, então, em boleto ou no Pix, né, você ainda tem mais desconto, se não me engano é mais 10% de desconto.
além do valor promocional, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês o meu modelo. Esse aqui é o mais básico que tem. Esse seria correspondente ao verdinho aí que vocês veem aí, fotos e tal, que é um dos primeiros links que eu também vou deixar aqui para vocês no modelo do Kindle, tá? Vou estar lá marcado verde, mas tem em verde e em preto, tá? O preto tá um pouco mais em conta, tá com 26% e tá saindo em torno de 480, mas se você pagar à vista vai sair mais em conta também. O verdinho tá saindo em torno de 529, mas tá com 18% de desconto, então se você pagar à vista também tem mais desconto. Esses são os dois modelos básicos que eu sempre recomendo para vocês que querem uma porta de entrada bacana. E se você quiser investir um pouco mais, que seria o meu modelo ideal, que eu tenho vontade também depois de fazer essa troca, é o Paperwhite, né? Que ele tem essas vantagens aqui, mais algumas coisas assim, como por exemplo a prova d'água e tal, que é bem bacana para quem gosta de ler na praia. Enfim, ele tá saindo com 26% de desconto, em torno de R$700. E, claro, pagando à vista também vocês conseguem um baita desconto ali, tá? Minha dica em relação, se você tá com dúvida assim, será se eu vou adquirir um Kindle? Será se vale a pena? Primeiramente, como eu disse para vocês, esses eventos não são todos os eventos da Amazon que costuma o Kindle ficar em oferta, tá? Normalmente é o Prime Day e Black Friday, com certeza. Então, normalmente, se vocês não aproveitarem agora, acho que é só no final do ano e olhe lá, tá? Então, é uma das coisas mais aguardadas. Minha experiência em relação ao Kindle, tá? Sendo bem sincera com vocês. Eu gosto mais, claro, de ler livros físicos, como vocês podem ver, eu tô sempre compartilhando com vocês. Porque eu gosto daquele contato ali realmente com os livros, de marcar nos livros, de interagir mais com livros. Mas gostar mais não quer dizer que eu não utilize isso aqui bastante. Só que tem que saber utilizar da maneira correta. Existe maneira correta de utilizar? Sim. No sentido assim, não de mexer por dentro de todas as técnicas dele e tal, não. É saber utilizar e adequar ele ao seu dia a dia para você ajudar na criação do hábito da leitura e você manter esse hábito. Ele é o seu grande amigo nesse ponto, tá? Ainda mais se você tem uma vida corrida, que não para muito em casa. Então fica mais difícil você estar com a sua leitura em dia, porque depende daquele livro físico. Então você colocar na bolsa e tal, não é bem prático ali no seu dia a dia e você de repente vai acabar perdendo uma oportunidade ali de um intervalo, de uma fila de espera de ler. Então, se você tem um dispositivo, isso ajuda bastante. Ah, mas eu poderia estar lendo em outro lugar, eu preciso ler só e-books no Kindle. Não, né, gente? Vocês podem ler por meio do computador, vocês podem ler por meio do celular de vocês, do smartphone de vocês, tablet também. Então, outra dica aí para quem também quer aproveitar aí um tablet para estudos e tal, e também para fazer leituras, também fica a dica, mas o Kindle, ele é um aplicativo só para isso, né, gente? Tem a questão do anti-reflexo, tal, super leve e tal, mas você usando, no sentido assim, levar para onde for o seu celular. Então, eu tô com o meu aqui, tá vendo? Mais ou menos o tamanho que tem, mais ou menos para vocês compararem. Então, no sentido assim, não tem costume de andar isso para todos os lugares, para receber notificação, aprenda a usar o Kindle também dessa forma. É isso que eu falo, usar da maneira correta. Tenha ele sempre em mãos. Ah, mas eu não sei se eu vou usar. Não sei, mas coloca ele na bolsa. Coloque para onde você for, sempre leve ele, porque na hora que você menos esperar ali, você vai tirar ele. No sentido que não vai ter aviso de notificação, então vai ser menos coisas para desvirtuar o seu caminho. Ele é ótimo para você ler antes de dormir, então ter um livro em mãos assim é maravilhoso. E às vezes eu tenho a leitura que eu estou no livro físico, aí eu aproveito esses eventos que nós vamos conversar, né, sobre dicas de e-books e tenho a versão dele em digital também, porque às vezes é um calhamaço. Por exemplo, o Conde de Monte Cristo, que vai ser a nossa leitura conjunta, que tá para começar agora essa semana, eu tenho edição dele física, mas eu também tenho edição dele em e-book, porque ajuda muito naquele ritmo. Então eu quero ler antes de dormir, eu não quero ficar segurando o livro. Então eu fico segurando o Kindle, que é muito mais prático, é bem mais, assim, é melhor para ler antes de dormir. Então é bom também aquele momento de você não ficar numa rede social, ficar acelerando, né? Então é uma forma de você conseguir relaxar mesmo, ajuda bastante nesse sentido também. Então, a questão de você ter um dispositivo só para isso, é justamente para você ter esse foco, esse compromisso mesmo com a leitura, e de você acaba que você pega o aplicativo, você pega o celular e tal, você vai até chegar no aplicativo, acaba aparecendo uma notificação, você vai acabar querendo ver uma coisa que tá ali, uma mensagem, aí pronto, vai atrapalhar o seu ritmo. Então, fica a minha dica para vocês. Quaisquer dúvidas que vocês tenham em relação a isso, deixa aqui nos comentários. Então, o que eu faço eu aproveito essas ofertas para adquirir e-books, para assim, de algum livro que eu queira conhecer escritor, não sei se eu vou gostar, então tá, tipo, normalmente tem essas promoções que tornam de 9, 11 reais, eu falei, vale a pena conhecer o escritor assim.
Meu primeiro contato, por exemplo, com a Lígia Fagundes Telles foi por meio de um e-book que eu peguei de Ciranda de Pedra e gostei bastante da experiência, tanto que depois eu adquiri o livro. Então, às vezes eu faço isso. Também é uma forma de, por exemplo, um thriller. Se você quer ler um thriller ali, sabe, ter aquele entretenimento gostoso e tal, mas você sabe que é um livro que você não vai reler depois na sua estante, vai passar pra frente, acaba que, sabe, mais vantajoso pegar um thriller. Por exemplo, ano passado eu li O Massacre da Família Hope, que eu li por meio do Kindle, tem até vlog aqui no canal. Então, eu acabo fazendo esse pensamento aí na forma de economizar e também de manter as minhas leituras em dias. Falei que é a maneira correta porque antes eu não fazia dessa forma, não. Eu tinha o Kindle, mas ele nunca estava próximo quando eu queria. Então, sim, deixar na gaveta, deixar em algum lugar, não ajuda você, sabe? Então, tem que deixar sempre em mãos mesmo, sempre onde você for. Quaisquer dúvidas, então, deixa aqui nos comentários, tá, gente? Então, esse aqui é o modelo mais básico que eu tenho, como eu disse pra vocês, equivalente ao verde. Estou com o meu aqui, né? No caso, aqui tá com o Stalingrado, do Vassili Grossman. Eu tô com a capinha magnética dele, tá? Mas eu tirei aqui pra mostrar melhor pra vocês. E aqui eu coloco, tá? Tem configurações que eu coloco e tal, mas enfim, o assunto para outro vídeo, caso vocês queiram. Fica aí a dica para vocês. Outra dica que eu dou, agora vamos falar de assinaturas, né? Então eu falei do dispositivo do Kindle, mas lembrando que tem outros dispositivos em oferta da Amazon. As assinaturas em vigor aí, então é ótimo para vocês testarem, oportunidade para vocês testarem o Kindle Limit. Então a Amazon costuma liberar sempre agora no final dos últimos dias, últimas horas, para mais contas e promoções. Então eu tô com a minha assinatura do Kindle Limit ativa. Eu aproveitei ela na semana do consumidor, então por isso que eu não vou conseguir prorrogar a minha assinatura. Então eu tô sempre nessa situação. Eu faço assinatura, cancelo, depois aproveito aí outra oportunidade aí. A não ser que tenha um livro aí, alguns livros do Kindle Limit que eu quero ler, aí eu fico fazendo assinatura dessa forma, que é ótimo para economizar. Então eu faço assinatura, cancelo, pego a promoção, sabe, aquelas gambiarras, tudo para economizar. Então testem aqui se tá aparecendo bom preço para vocês. E é ótimo, ainda mais se você for adquirir o Kindle, né, o dispositivo, de juntar essa assinatura para vocês. Outra dica que eu vou dar para vocês, que eu até pegando aqui para mostrar melhor, que eu falei em outros vídeos, é falar sobre o audiolivros, tá? Calma, eu sei que muita gente vai escutar isso, tem aquele preconceito, eu também tenho, tá, em relação a isso. Também aquela questão, audiolivro é ou não leitura, funciona como leitura? Calma, respira, vamos conversar um pouco melhor. O Amazon Music agora é um plano de assinatura que tem na Amazon já tem tempo, né, que tem música, podcast, mas agora ele tá junto com o Audible. Então você consegue ter acesso ali a audiolivro ali por mês, um audiolivro por mês, pelo menos, que você pode escolher durante essa assinatura teste aí de 4 meses de graça. Então, gente, mas eu não sei se eu vou gostar. 4 meses de graça, pelo menos para ouvir música vai servir, tá, gente? Podcast e tal, e aí você pode testar se você gosta. É uma ótima forma, o melhor momento para você testar se vale a pena você ver se funciona o audiolivro para você. Dica do que já funcionou comigo. Primeiramente, eu vou mostrar com vocês, eu deixei aqui o aplicativo do Amazon Music, acho que eu vou tentar não dar reflexo aqui para vocês. Mas eu fui fazendo uma playlist ali de títulos que tem, né? Tem vários livros do que a gente conversa por aqui. Tem livros também de suspense, vai ter Agatha Christie, vai ter Stephen King, vai ter livros mais hypados, desses mais famosinhos. Tem literatura brasileira, mas tem grandes clássicos também. Tem muitos livros da Companhia das Letras, por exemplo. Por exemplo, eu falei de Lígia Fagundes Telles. Tem Lígia Fagundes Telles, eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque tá dando super reflexo aqui, né, gente? E tá me vendo aqui atrás. Mas, por exemplo, tem Demian, tem Lígia Fagundes Telles, tá aqui Um Coração Ardente, O Cavaleiro Inexistente, do Ítalo Calvino. Tem, por exemplo, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana, Os Náufragos, do Weiger, As Cidades Invisíveis, Olhar de Dias do Campo. Então, assim, é bastante coisa, assim, A Sangue Frio, A Montanha Mágica, tá vendo? Isso aqui são vários títulos do que eu costumo falar com vocês, que eu fui separando aqui. A minha experiência em audiolivro, a primeira vez, foi ouvindo Sagarana. Então, eu tive dificuldade de acompanhar a Sagarana. Eu tô entrando aqui falando com vocês, tá, gente? Eu tive dificuldade no início de Sagarana do Guimarães Rosa. O tic-tac aqui fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo não dá. Eu tive dificuldade no início, né, por causa justamente da oralidade muito presente ali nos textos do Graciliano, cismei com Graciliano Ramos, gente, Guimarães Rosa. E aí eu acabei, assim, tem aquela dica, né, de você ler aquele livro ali em voz alta, mas também tem a dica também de você pegar o audiolivro aqui. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho,
Deixa eu ver aqui. Toca você. Livros e Global Editora apresentam Sagarana, de Guimarães Rosa, narrado por Rubens Caribé. O grande êxito de Sagarana, do Dr. João Guimarães Rosa, não... Tá vendo? Esse aqui é um bom exemplo. Não tá fazendo a introdução ainda do livro, né? Porque você tem aquela prévia para você acompanhar, para ver se te interessa, antes de você pegar seu audiolivro ali para você começar a ouvir. Mas tem muitos desses, assim, que a narração tem todo um clima ali, tem todo um, sabe? Tem instrumentos, tem, assim, tem toda uma atmosfera que cria na leitura, então deixa a leitura muito mais imersiva. Então é muito bom para a concentração, é muito bom para ajudar, no caso aqui, me ajudou muito na leitura dessa Sagarana, porque, como eu disse para vocês, tem a oralidade muito impressa ali nos textos, então você consegue ver os trejeitos ali sendo falados, ali escrito. Então, como eu faço? Eu pego o audiolivro, fico ouvindo e também com o livro em mãos. Eu não consigo ficar só no audiolivro, não. A não ser, eu nunca tentei ainda não, tá? Mas pessoas me deram a dica no sentido de você ouvir, por exemplo, uma não ficção, você ouvir também, de repente, um suspense, eu não sei. Mas eu acho que uma forma de aumentar a sua concentração, se você tiver audiolivro com um livro físico, então uma leitura mais truncada para você, uma leitura que te dá mais trabalho, então aquele aumento de concentração ajuda muito. Então, claro, assim, vai ter umas que são talvez mais robotizadas de alguma forma, que pode ser que você não interesse tanto. Vamos pegar aqui Demian, que foi o primeiro que apareceu aqui. Pegar um outro exemplo, deixa eu ver como que tá. É um impulso da natureza em direção ao ser. Todos temos origens comuns. As mães. Todos proviemos do... Tá vendo? Esse já é um outro estilo de narrativa. Então, pode ser que a voz de um não te agrade tanto, pode ser que o estilo de uma narrativa não te agrade tanto, mas aí você vai pesquisando, por exemplo, vamos lá, a guerra não tem rosto de mulher. Deixa eu mostrar mais um pouquinho para vocês aqui. Uns em sua casa, outros na igreja da vila. Em todas as famílias acontecia o mesmo. Em todas. Por exemplo, da Clarice Lispector fica muito bom, porque tem narração, por exemplo, de A Hora da Estrela da Mel Lisboa. Então, tem essas diferenças. E também tem livros que, quando tem diálogo, tem a troca de, por exemplo, de vozes, né? Então, ajuda bastante. Enfim, eu falei um pouco, quis dar um pouco de exemplo aqui. Caso vocês tenham interesse de mais dicas, aí depois que vocês assinarem, de audiolivros para vocês ouvirem, tem onde vocês buscarem e tudo, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo aí dando mais dicas para vocês. Mas enfim, acho que eu quis dar meu aviso aqui um pouco mais caprichadinho nessa parte, para falar sobre essas assinaturas para vocês, tá bom, pessoal? Agora eu vou falar com vocês, então, de unboxing, do que eu aproveitei antes de dar dicas aí de algumas coisas aí de livros em oferta. Eu fazia um unboxing aqui com vocês de duas comprinhas que eu fiz aí nessa semana aí do esquenta do Prime Day. Eu já falei mais ou menos aí para quem me acompanha nas lives, assim, dei algum spoiler e tal. Mas também em algum vídeo aí apareceu do que eu aproveitei. Pode ser que, acho que um desses títulos eu vi que pelo menos tá ainda em promoção. O primeiro que eu comprei, os dois eu aproveitei o cupom, então um livro para cada um, tá? De cada pacote aqui. Eu aproveitei o cupom aí de R$20 que apareceu. Então esses cupons que aparecem aí é muito rápido. O primeiro foi esse que eu comprei, eu compartilhei com vocês no vídeo, que era Amigo Prime. Então foi bem rápido que esgotou. Então eu utilizei então para este livro aqui, que eu queria muito. Eu até procurei ele na Bienal, que é o Helter Skelter, que sai pela Dark Side. É uma edição que eu quero há muito tempo, não a edição da Dark Side em si, mas esse título, né? Eu já vi muita gente falando muito bem desse livro, e aí eu tenho muito interesse nesse true crime e tal, eu gosto muito. Nossa, o livro até que, pelo tamanho de páginas aqui, até que ele não tá tão pesado. Então aqui, o Helter Skelter, tá? Então, olha aqui, tá bem bonita a edição, ainda não tinha visto ainda esse livro. Assim, abrindo assim, né, por dentro, porque eu tinha visto ele na Bienal, só que ele estava bem caro, ele estava saindo por torno de 120, alguma coisa assim, e eu paguei, nesse caso, paguei R$68,44, porque ele estava, então, por 88, eu consegui o cupom de R$20, tá, gente? E olha aqui, ó, olha aqui a marca aqui do dedo, até achei que era minha aqui, porque eu peguei assim, mas olha, tô vendo com vocês.
Tô bem empolgada para fazer essa leitura. A obra-prima do True Crime, Helter Skelter, é um relato poderoso e provocativo que transcende o gênero e desvenda com maestria a investigação sobre Charles Manson e os assassinatos que abalaram o mundo. Uma imersão visceral e implacável dos bastidores de loucura, manipulação e violência que redefiniram o crime na América. Eu vi uma vez, já tem tempo essa resenha, então a primeira vez que eu vi foi da Tati Feltrin, gostei bastante. E depois eu vi a Paloma também recomendando muito esse livro, como livro de não ficção que gosta. Então, é um baita de um calhamaço, tá vendo, gente? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem bastante coisa aqui, tá? Mas é um livro que realmente eu queria bastante tempo e tal. E super valeu aí a aquisição. Tô bem empolgada aí com essa leitura. Será que eu pego ainda esse ano? Vamos ver, tá? Vamos ver o que rola, o que vai acontecer. E a próxima aqui que eu comprei, esse foi uma compra que eu fiz ontem, se eu não me engano. Chegou super rápido, tá? E esse aqui eu tava realmente, assim... Os dois eu tava querendo bastante. Acho que os dois tava... Quem me acompanha em outros vídeos aqui do canal, já aparece sempre no meu carrinho esses livros aqui. Esse aqui, principalmente, sempre aparece, tá? Porque eu já tenho, na verdade, outro livro do escritor, que quando eu comprei, ele estava esgotado há um tempo, que é o Vida e Destino que eu tenho do Vassili Grossman. Só que quando a editora lançou, então, estou com uma edição que eu mostrei para vocês que eu tenho ela em e-book, mas finalmente agora eu tenho uma edição de Stalingrado. Gente, outro livro grandão. Tô na fase dos calhamaços, na verdade, né? Quando começa assim, não para, né, gente? Mas esse livro é muito caro, ele vive caro, né? O preço de capa dele é 190, mas ele vive em torno de 130 reais na Amazon e não baixa de preço de jeito nenhum. Aí na semana do consumidor ele baixou um pouco. Aí eu falei, será que eu aproveito agora? Não sei. E aí agora ele tá com preço ainda promocional, tá, gente? Quem quiser aproveitar, ele tá 109 reais, em torno de 109, mas eu aproveitei o cupom de 20 reais, então ele saiu por 89 reais. Então, assim, tá barato? Não, mas é uma aquisição de um livro que eu já tenho, o segundo volume. Assim, você não precisa ler nessa ordem, mas faz mais sentido você ler Stalingrado primeiro e depois ler Vida e Destino, porque Vida e Destino começa exatamente logo após os acontecimentos aqui de Stalingrado. Gente, olha que lindo! Aqui, ó, desde Homero, poucas obras literárias conseguiram se igualar ao olhar preciso e profundamente humano que Grossman lança à face devastadora da guerra. Então, olha aqui, ó, em abril de 1942, Hitler e Mussolini se encontram em Salzburg, onde decidem atacar novamente a União Soviética. A investida logo se intensifica e o Exército Vermelho é obrigado a regressar ao centro industrial de Stalingrado. Nas ruínas da cidade devastada, as forças soviéticas se preparam para uma última resistência. A trama de Stalingrado se desenrola na Rússia e na Europa. Seus personagens são conhecidos figuras históricas, mas também são mães, filhos, maridos, enfermeiras, soldados, trabalhadores e ativistas políticos. Eu comecei a ler esse livro aqui por meio, então, que eu falei para vocês, do e-book, tá? Que eu aproveitei, então, o e-book dele está em torno por 11 reais, ele também está em promoção. Vale a pena vocês aproveitarem para quem tem interesse, né? Porque, como eu disse, é um livro grandão. Deixa eu ver como tá a diagramação do livro. Tá bem gostosa, tá bem tranquila. Tá, diagramação. E vale a pena vocês intercalarem, porque imagina, ficar deitada lendo isso não dá, então fica aqui mais fácil de acompanhar e ficar oscilando, e eu passo depois as marcações para edição física. Então, essas foram as minhas duas aquisições, se vocês tiverem interesse, até onde eu vi, esse aqui eu sei que estava em oferta ainda, esse aqui eu não sei se esgotou, mas fiquem de olho aí, tá? Depois vocês comentam se vocês já leram esses livros, se vocês têm interesse em adquirir também. Agora vamos falar de dicas de livros. Vou compartilhar então com vocês a minha página aqui da Amazon, que tem a minha curadoria aqui das ofertas. E a seleção que eu fiz, eu já falei vários desses com vocês em outros vídeos, mas algumas coisas estão novas aqui, tá? E vai ser um link que tá aqui, dicas selecionadas em livros. Eu vou falar de livros, daqui a pouco a gente fala um pouco de e-books, aí eu vou comentar por cima alguns títulos aqui interessantes. Por exemplo, o box aqui do Camus, tá com 49%, saindo em torno de 130 reais, mas ele também tem a opção aqui, acho que não vai aparecer nesse sentido aqui, mas eu vi que ele tá naquela seleção que tem aqui embaixo, que te dá mais 5% na finalização do pedido. Então, você consegue em torno de um pouquinho mais de 50% de desconto nesse livro, que tá bem... Nesse livro não, nesse box tem 4 livros ali, que tem um projeto gráfico muito bonito, eu tenho muito interesse
box. Daqui a pouco vocês vão ver de itens desejados, que ele vai aparecer, eu falo melhor sobre isso para vocês. Para quem gosta de antofágica aí, por exemplo, Romeu e Julieta tá quase naquele preço aí promocional que eles fazem de pré-venda, então tá valendo a pena, por exemplo, 48%. Aqui eu coloquei também os dispositivos Kindle que a gente já conversou. O box aqui do Dostoiévski, então para quem quer, por exemplo, ter a obra completa do Dostoiévski, por exemplo, com todas os livros da 34, vale super a pena aqui, tá? Porque vocês são em torno de 24 livros, se eu não me engano. Se vocês pegarem e dividirem, vocês vão ver que sai um preço bacana, tá? Não vale no meu caso, eu tenho muito interesse nele, porque é muito lindo você ver a coleção toda, mas eu já tenho outros livros do Dostoiévski na 34 mesmo, então não compensa, porque eu já tenho outras edições, se bem que tem uns livros ali bem mais caros, que talvez, como Idiota, Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, que são livros mais caros, né, Os Demônios, tá? Grande Sertão Veredas aqui tá com bom preço, tá, gente? Tá saindo em torno de 46%, então tá com R$75 mais ou menos. Tá aqui Maria Antonieta, do Stefan Zweig. Eu sei que tem o outro dele, Autobiografia, tá aqui embaixo já, Autobiografia, que eu também tenho muito interesse. Falam super bem nesse livro. O meu queridinho aqui, Água Viva, não tá mais, mas pode ser que volte. Fica a dica pra vocês, tem vídeo aqui no canal. Voltando aqui, olha, eu passei por cima, mas tem um Conde de Monte Cristo para quem quer aproveitar e participar da leitura conjunta aí, ó. Aproveita, adquira a edição física e ou edição em e-book também, que tá em oferta. Então, para vocês aproveitarem. Noites Brancas aí saindo pela 34. Ótima porta de entrada, tanto para clássicos de moda geral, mas para literatura russa também, tá? Não fique com receio não, porque é uma ótima porta de entrada mesmo. David Copperfield, do Charles Dickens, eu tô assim, já passei da metade da leitura, estou amando esse livro, gente. Super recomendo, essa edição é que eu tenho. Que mais aqui? Esse livro aqui, do talentoso Ripley, eu vou começar daqui a pouco com vocês nos desejados. Silas Marne, eu indiquei no último vídeo aqui, tá? Da George Eliot, tá? George Eliot é o pseudônimo, né? Da Mary Ann Evans. Meu Pé de Laranja Lima, O Homem Bicentenário, gente, são livros que eu super indico. O Alienista, do Machado de Assis, maravilhoso. Aqui esse box aqui eu também tenho muito interesse de Ilíada Odisseia, porque a tradução do Frederico Lourenço é ótima para quem quer fazer a primeira leitura. Tem muito interesse também. Aqui, deixa eu ver, Cirano de Pedra já acabou. Os Borges, da uma leitura que eu fiz, já tem uns 2 meses. Eu ainda não conversei com vocês aqui no canal, mas gostei bastante de conhecer aquela família aí, a primeira família de criminosos. É o mesmo escritor ali de Poderoso Chefão. Aqui eu coloquei Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, que é o livro que está em pré-venda, então tá com 50% da Antofágica. Covardes é um dos meus livros favoritos, já falei com vocês esse ano sobre esse livro, como esse livro é transformador. Super recomendo que aproveitem, tá? Ele não está assinalado aqui com a tagzinha ali de Prime Day, mas ele tá com baita desconto. Normalmente é um livro caro mesmo, tá, gente? O Tempo e o Vento, aqui do Érico Veríssimo. Eu vi que tá o volume 2 e 3, o 1 não tá em oferta. Uma pena, porque eu gosto de adquirir os 3. Eu quero muito fazer essa leitura para o ano que vem. Vamos ver. Que mais aqui? A Elegância do Ouriço. Ben-Hur também, um livro que eu tô amando a leitura. Também um grande clássico aí, Cristal. Rebeca, da Daphne du Maurier. As Benevolentes, uma leitura que eu vou pegar para começar agora daqui a umas 2 semanas, tá? O Vento Levou também. Tem livros do King. Norte e Sul aqui, da Elizabeth Gaskell. Isabel Allende. Tem várias edições dessas de capa dura. Helter Skelter não tá mais em promoção. Não sei se vai voltar, tá? Deixa eu ver aqui, Cartas a Theo. Tem box aqui do José de Alencar, então Romances Urbanos de José Alencar. Eu sempre digo para vocês, por exemplo, Senhora, eu acho maravilhoso o livro. Tem box aqui da Nova Fronteira também, super vale aproveitar, tá? Livros da Agatha Christie. Então, por exemplo, esses livros que eu coloquei são livros ótimos, que eu gosto muito, como A Hora Zero, A Casa Torta, que é um dos favoritos da própria escritora. Assassinato no Expresso Oriente foi o meu primeiro contato com a Agatha Christie, tá? Tem esses livros do Clube do Crime, que também tem muito interesse, inclusive, de fazer essas aquisições, porque são clássicos do crime ali. Então, são de várias nacionalidades, tá? Tem literatura alemã e tudo, tem literatura brasileira. Então, são vários clássicos aí para quem gosta do suspense, tá? Eu amo, tá? Tem livros aqui da Zahar. Ariano Suassuna, vale muito a pena. Esses 3 aqui que eu indico para vocês. O Sedutor do Sertão é romance, tá? No sentido de escrita. Aí tem Face da Boa Preguiça e Autocompadecida, que são teatro. Então, não tem motivo para você não ler Ariano Suassuna, se for pelo estilo de texto dele, porque tem tanto para teatro, que é uma delícia de ler, risadas garantidas, tá? Eu sempre falo aqui no canal para vocês. A Magia de Cada Começo, do Hermann Hesse, é maravilhoso, tá? Aquele livro também que
te transforma, que vai conversar, são vários ensaios ali ao decorrer da vida, refletindo sobre isso aqui, Box do Em Busca do Tempo Perdido. O box aqui da Clarice Lispector, eu amo Clarice Lispector, então pra quem, assim, tá na dúvida, gente, a Clarice Lispector só vai, se você puder adquirir esse box aqui, olha, super vale a pena. O Visconde de Bragelonne, então pra quem quer finalmente, eu tô lá, já tem as minhas últimas edições, só falta o último livro ali pra Zahar lançar, que é o terceiro volume de Visconde de Bragelonne, pra finalmente aí concluir a série dos Três Mosqueteiros, eu finalmente começar essa minha releitura do primeiro volume e dar continuidade à série, né? Então, John Steinbeck também aqui, com A Leste do Éden, A Morte de Van Illich, que é maravilhoso, tá? Faz aquele livro que te dá um soco mesmo, no sentido assim, eu não quero ser que nessa pessoa, eu não quero terminar minha vida remoendo tudo que aconteceu e me arrependimentos e tal, do que eu não fiz, de como eu fui. É um livro que mexe, gente, eu gosto muito dessas novelas, tanto Felicidade Conjugal, A Morte de Van Illich, do Tolstói, são maravilhosas. Eu amo Tolstói, no caso, né? Os Miseráveis também, uma leitura que vai ser leitura conjunta, gente, no finalzinho do segundo semestre, logo depois de Conde de Monte Cristo. Gabriel Garcia Marques, o Crônica de uma Morte Anunciada, também é maravilhoso. Memória do Subsolo, não é uma boa porta de entrada aí para Dostoiévski, mas é um ótimo livro aí, porque ele é bom para você entender o estilo dele da segunda fase, tá? Antes de você ir para aqueles romances mais densos, tá? Tem mais aqui Jane Austen, né, como se diz, pela Antofágica, como Emma e Persuasão. Box do Hermann Hesse, do Gabriel Garcia Marques. Trilogia de Nova York, do Paul Auster. A Conta da Ilha Desconhecida, que eu indiquei, tá inclusive no último vídeo para vocês, que são aqueles livros que desenvolvem senso crítico, aquele livro assim que te faz, sabe, ir muito além, por meio de uma metáfora, do que no sentido que você precisa partir para conhecer o desconhecido, dessa forma você se permitir conhecer isso. É maravilhoso, com pouquíssimas páginas o Saramago consegue fazer você ter uns insights assim muito profundos, tá? Nossa edição aqui comemorativa de Ulisses. Tem vários livros da 34 que vale a pena se você é fã, se é do catálogo da editora, tá? Tem Bernard Cornwell, tem Dickens também, aqui Box da Casa Soturna. Esse da Tamara Klink é muito bom sobre a questão de desistir, tá? De você não desistir dos seus sonhos. É um diário aí de bordo dela, então é muito bacana de acompanhar. Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Metamorfose é um que eu tô de olho, tá, gente? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Tem vários livros da Penguin aqui, com livro de literatura brasileira. Tem que mais aqui? Hermann Hesse, né? Tem O Senhor das Moscas. Então, assim, tem muita coisa. O Lobo do Mar também é um livro que eu gosto de indicar para vocês. O Mágico de Oz. Então, é uma ótima oportunidade para me pegar Stephen King. Primeiro Amor, do Turgenev, tá? Tá com um ótimo preço. E é uma ótima porta de entrada também. Enfim, gente, tem muita coisa. O Stalingrado tá em promoção, tá? Então, olha que outro aqui. A Casa de Folhas, também é um livro super caro aí, da Dark Side. O Nome da Rosa. Então, tem várias edições comemorativas, tem várias edições que estão valendo a pena. O box da Helena Ferrante, o Leopardo. Então, assim, vocês viram que tem uma boa de uma curadoria aqui, tá? Então, para vocês ficarem de olho, dá uma exploradinha aí com cuidado. Agora vamos falar então de ofertas de e-books rapidinho aqui, compartilhando com vocês, que vocês podem ver que tem muitos títulos ali em torno de 9, 11, 13, 15 reais, tá? Tem vários preços aqui muito bons, tá? Então, se você quer só para conhecer o escritor, por exemplo, aqui A Lentidão, do Milan Kundera, por exemplo, Poderoso Chefão, tem aqui os livros do Hannibal também, os livros do Dan Brown, tá? Esse tá um pouquinho mais caro porque eles são mais recentes, não mais recente, né? Mas voltou mais o nome aí mais em vigor, né? Porque vai ter um novo lançamento de um livro do Dan Brown, dessa série do Robert Landon, né? Mas tem aqui Hermann Hesse, se você ficou interessado, que eu já falei pra vocês aqui, quer conhecer, tem medo, tem receio de não gostar, não sabe? Aqui, ó, uma ótima oportunidade também. Então aqui, gente, tem muita coisa bacana. E também calhamaço, por exemplo, novelas aqui do Tolstói, Os Miseráveis, Conde de Monte Cristo, como eu disse pra vocês. Livros da Penguin, tá com ótimo preço também, tanto a edição física quanto a edição em e-book. A Tentação do Impossível, para quem quer pegar uma leitura aí complementar aí aos Miseráveis, tá? Do Mário Vargas Llosa. Então, assim, também tem vários títulos aqui para vocês explorarem. Tem um pouquinho de tudo. Tem vários títulos da Zahar, da Martine Claret. Tem vários títulos, assim, do que a gente gosta mesmo, dos clássicos aqui. Então,
olhe com atenção aí, com cuidado também. Agora vamos falar aqui de alguns desejados meus. Vou compartilhar então com vocês como está meu carrinho, porque eu estou só analisando se aparecer algum cupom, alguma coisa assim. Como eu falei para vocês ali na dica de livros, tem um box aqui do Caminho, então uma edição comemorativa, uma edição de colecionador, que tem A Peste, tem O Estrangeiro, e tem mais 2 livros agora, acho que tem A Queda e tem mais algum outro aqui. Então, como eu disse pra vocês, tá com 49%, tá saindo R$130 e ainda tem naquela seleção de 5%. Então, tem isso também. Aqui, Leonardo da Vinci, essa biografia aqui que eu tenho olho, ó, um tempão. Mas ela, apesar de estar com esse preço, ela faz parte de uma seleção ali de você comprar livros daquela seleção, por meio do aplicativo você tem 40% na finalização desse livro aqui. Tá vendo aqui? Aparece aqui no final, então, tá vendo esse livro aqui, então, aparece que tem 40% se você fizer a compra pelo aplicativo. Então, aí já sai com preço melhor, né, gente? Então, não é esse preço que está aqui. A autobiografia, então, do Stefan Zweig, também um livro que eu falei pra vocês, que tá com 50% de desconto, saindo por R$ 49,95. Olhar o Lírio do Campo, gente, eu falei com vocês na live, eu tô louca pra esse livro, porque eu vi uma citação dele, que eu fiquei, assim, falando sobre felicidade. Então, tá com 44%, tá sendo em torno de R$ 46,70. Eu vi a citação dele aqui nessa parte de que mais marcam, né, aquelas citações que são mais marcadas. E olha aqui, ó, felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. E aí tem outra parte aqui, ó. Só foge da solidão quem tem medo dos próprios pensamentos, das próprias lembranças. Então, assim, fiquei bem atentada mesmo. E aqui, ó, outro título que é o Talentoso Ripley, né, da série ali, que são 5 livros. Tem outros livros dessa série também. Então, já é um livro que já foi publicado pela Companhia de Bolsa, né, da Companhia das Letras. Aí foi publicado pela Intrínseca, agora a Intrínseca deu uma repaginada e trouxe todos os livros da série. Então, tem vários ali com preço de desconto da Prime Day, mas que também tá com desconto dessas itas. Esse aqui, por exemplo, tá na seleção de mais 15% além desse desconto aqui. Então, chega quase a 50%, mais ou menos assim, né? Então, ele tá com 42, tá sendo em torno de 34. Dizem que é ótimo, é aquele thriller viciante, mas super bem escrito. Então, aqui, ó, outro aqui que eu tenho olho é Pais e Filhos do Turgenev. Então, tá com 49%. A única que eu fico ainda, se eu vou adquirir nessa edição, é porque vai sair a tradução desse livro aqui do Irineu Franco Perpétuo. O Irineu foi o mesmo que eu li, a tradução dele que eu li de Ana Karenina e gostei muito. Então, essa aqui é uma tradução também super prestigiada, tá? Do Rubens Figueiredo. Mas é só uma que eu fico pensando aí direitinho que eu vou querer. Tetralogia, então, da Helena Ferrante, que também super me recomendo. Tá com 44%, tá sendo em torno de R$115. Metamorfoses, do Ovídio, que eu tenho muito interesse, sempre fui muito fã de mitologia grega, mas eu não sei se eu vou ler ele agora. Tá com bom preço, mas eu já vi ele com outros preços, outras vezes com esse preço assim. Não sei se aparecesse um super cupom, alguma coisa assim, não sei. Mas tá lá, saindo em torno de R$90, em 43%. E aqui tem A Revoada, do Gabo, que é o primeiro livro do escritor. Então, é a primeira vez que vai aparecer Macondo. Então, para quem quer começar, então, a fazer a leitura de 100 anos de solidão, alguma coisa do tipo, eu acho que é bem interessante. Então, é um livro que eu tenho muito interesse para fazer a leitura do Gabo. Tá com 39%, saindo de torno de 36%. Eu vi que também tem o e-book dele em oferta, tá? E por fim aqui, dessa lista bem pequenininha, né, por exemplo, é o Leopardo, porque tem adaptação agora na Netflix, tem uma série desse filme, né? Então aqui tá com 45%, saindo em torno de R$70. Então, pessoal, essas foram as minhas dicas para vocês, compartilhadas de itens desejados, dicas de livros, dicas de e-books, dicas de cupons, enfim, tem minha lista também de dicas aí de itens selecionados de outras áreas aí de beleza, de eletrônicos, tá bom, pessoal? Lembrando sempre, compre com os meus links, não esqueça de curtir, de hypar, de compartilhar aí, vamos aí chegar logo aos 5.000 inscritos no canal. E quem sabe eu tenho uma meta aí boa para o final do ano, torcer aí para dar tudo certo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, então, desse plantão. Vamos ver, de repente eu faço uma live aí para finalizar esse último dia de oferta, né, dia 16. Depois comenta aqui que vocês têm interesse, se vocês estão gostando aí dos meus vídeos de dicas para vocês, né? Porque eu falo de ofertas, mas também gosto de trazer dicas de títulos. Então, eu sempre tento contextualizar bastante, não ficar só vídeo de livro aqui tá esse preço e acabou. Não, eu gosto de dar um contexto, por isso que acaba ficando bem longo esses vídeos, né? Então eu quis falar bastante coisa aqui, dar todas as dicas possíveis para vocês aproveitarem, olhar os cupons, olhar os descontos, ativar,
Quaisquer dúvidas que vocês tenham, deixa aqui nos comentários, tá? Vou estar priorizando responder os comentários desse vídeo o mais rápido possível, justamente por causa da promoção, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, como eu disse pra vocês, e também que vocês queiram acrescentar de dicas, deixa aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, lembrando sempre, o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Olha, um beijo enorme, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.